Dizem que, por vezes, os piores dias são apenas a entrada secreta para um futuro que ainda não ousamos imaginar. Mas quem acredita nisso quando o chão nos foge dos pés? Lisboa ainda acordava devagar naquela manhã de primavera. Pelas janelas do escritório no Saldanha entrava a claridade pálida do sol, que se refletia nos azulejos dos prédios em frente. O som distante de um elétrico misturava-se ao zumbido constante do ar-condicionado. Mariana, de cabeça inclinada sobre a terceira revisão de um relatório financeiro, mal percebia a vida lá fora, até que a voz cortante do diretor Pedro atravessou o espaço aberto como uma lâmina. Mariana, preciso falar consigo. Pode vir à minha sala? O silêncio que se seguiu pareceu um julgamento. O coração dela disparou. Em 5 anos de empresa, nunca fora chamada com aquele tom. Apertou o blazer azul escuro, respirou fundo e avançou pelos corredores estreitos. Os colegas continuavam fixos nas telas, indiferentes ao turbilhão que se formava dentro dela. O aroma de café acabado de coar, misturado ao papel e ao frio artificial da climatização, que durante anos fora familiar, agora soava opressivo. A sala da direção cheirava a madeira encerada e formalidade. Pedro, homem de meia-idade, corpo pesado, a cabeça brilhando sob a luz branca, não levantou os olhos quando a convidou a sentar. Mariana tentou ganhar terreno. Se for sobre o relatório de março, posso explicar. Houve atraso de pagamento, mas já consegui um cronograma com o cliente. Ele ergueu os olhos nesse instante. Bastou um olhar para calar qualquer defesa. Não é sobre isso. É sobre a sua posição na empresa. O mundo congelou. O relógio de parede pareceu gritar cada segundo, como se contasse o tempo de uma vida que se desfazia. A empresa está a passar por uma reestruturação. Precisamos de cortes. A sua função deixa de existir a partir de hoje. Como assim deixa de existir? A voz de Mariana soou mais alta do que pretendia, quase a tremer. Eu coordeno todo o setor financeiro. Acompanho relatórios, fornecedores. Sabemos do seu empenho, mas a decisão está tomada. Um envelope deslizou pela mesa de Mogno. Dentro, 5 anos da sua vida reduzidos a papéis timbrados. Rescisão, compensações, cálculos frios. As mãos dela tremiam quando agarrou o envelope. O desespero rompeu como uma onda. Eu preciso deste emprego. O meu pai está em quimioterapia. Eu pago o plano, os medicamentos que o hospital não cobre. Por favor, encontre outra solução. Aceito redução de salário, o que for. Pedro respirou fundo, desviando o olhar. Pela primeira vez, havia desconforto na sua postura. Mariana, não é pessoal. É negócio. Negócio. A palavra caiu sobre ela como um murro. 5 anos de madrugadas, de relatórios entregues à pressa, de fins de semana roubados à própria vida. Negócio. Quanto tempo tenho? Pode organizar as suas coisas hoje. O RH ajudará nos procedimentos. Levantou-se como uma autômata. O corpo tremia, mas o rosto manteve-se firme até que a porta se fechou atrás dela. Só então o ar faltou, como se Lisboa inteira lhe caísse em cima dos ombros. Aos 28 anos, sem emprego, sem futuro, com um pai doente que dependia dela. Cada passo até a sua mesa parecia uma travessia pelo deserto. Os olhares laterais dos colegas, os sussurros abafados, cortavam mais fundo do que qualquer frase dita em voz alta. Guardou os objetos pessoais numa caixa. A caneca com o seu nome, os livros de gestão, a pequena samambaia que cuidava desde o primeiro dia, as fotos sorridentes de um passado que já parecia distante. Gabriela, da contabilidade, aproximou-se com os olhos arregalados. Mariana, é verdade o que estão a dizer? É. A resposta saiu seca enquanto colocava a planta na caixa. Mas como? Tu eras uma das melhores funcionárias. Não havia resposta, só silêncio. E, nesse silêncio pesado, Lisboa continuava lá fora, com o rumor dos elétricos, o cheiro a café nas esquinas,
a cidade viva. Mas dentro de Mariana, naquele momento, só havia vazio. A caixa de papelão parecia pesar toneladas, ainda que dentro coubessem apenas meia dúzia de objetos. Mariana atravessou a porta de vidro da empresa pela última vez, com a sensação de que deixava não apenas um emprego, mas também uma parte de si. Lá fora, Lisboa pulsava. O trânsito da Avenida da República estava carregado, buzinas nervosas ecoavam, elétricos tilintavam ao longe. Pessoas apressadas cruzavam os semáforos com sacos de compras, pastas, ou simplesmente o desejo de chegar a casa. Todos pareciam saber para onde iam, todos. Menos ela. Abraçou a caixa contra o peito como se fosse um escudo. O pensamento repetia-se como uma martelada. Como vou contar ao meu pai? A imagem dele, frágil, encolhido na poltrona de veludo já gasta pela doença, surgia-lhe diante dos olhos. A cabeça rapada pela quimioterapia, o corpo cada vez mais leve, o sorriso teimoso de quem queria aliviar-lhe o peso. Ela tinha prometido. Ele só precisava preocupar-se em viver, que o resto ela tratava. Mas como? O salário desaparecera. O aluguer do pequeno apartamento em Arroios vencia em 2 semanas. A mensalidade do seguro de saúde rondava os 300 euros. Os medicamentos, que amenizavam os efeitos cruéis dos tratamentos, outros 200. A matemática não fechava. As lágrimas começaram a turvar-lhe a visão. Parou numa esquina e, quando o sinal abriu, percebeu onde estava. Diante dela estendia-se a Praça da Figueira, com os bancos de madeira, as árvores antigas e os canteiros de flores que resistiam ao descuido dos transeuntes. Sem pensar, atravessou e deixou-se cair num banco sob a sombra de uma tilha. Os pés doíam. Tinha andado mais do que se dera conta. Largou a caixa ao lado, como se fosse um fardo que queria largar da alma. Foi então que o notou. Um idoso, de cabelos brancos, ombros curvados, a atirar migalhas de pão a um bando de pombos. A camisa azul clara que usava era igual àquela que Mariana comprara ao pai para a última ida ao hospital. A semelhança feriu-a como uma navalha. Pensou nele em casa, talvez a preparar o chá das 5, à espera de ouvir dela as novidades do dia. Que novidades teria agora? Que futuro poderia prometer? As lágrimas, que segurara como uma represa, finalmente romperam. Primeiro discretas, depois num choro convulsivo que fazia o corpo inteiro estremecer. Escondeu o rosto entre as mãos, perdida num mar de dor. Nem reparou na chuva fina que começava a cair, borrifando a cidade com a melancolia típica de Lisboa. Foi a aproximação de passos que a despertou. Desculpe incomodar. Está bem? A voz era grave, mas doce. Mariana ergueu os olhos e encontrou diante dela um homem de terno escuro. Teria uns 30 e poucos anos. O cabelo castanho, molhado pela garoa, colava-se à testa. Os olhos verdes intensos pousavam nela com uma preocupação genuína. Mariana riu, amarga, passando as costas da mão pelo rosto. Bem? Acabei de ser despedida. Tenho um pai doente para cuidar. Contas que não sei como vou pagar. E apontou para a caixa agora manchada de chuva. Aparentemente, a minha vida inteira cabe ali. O homem hesitou, mas depois sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Tomás apresentou-se estendendo a mão. Ela apertou, surpresa pela firmeza quente daquele gesto no meio do frio da tarde. Mariana. E foi assim que começou. 2 vidas partidas, encontrando-se por acaso num banco de praça, sem saber que aquela tarde chuvosa mudaria tudo. Após um silêncio partilhado, Tomás perguntou: Posso perguntar, em que área trabalhava? Administração financeira. Coordenava um setor inteiro numa consultora. Foram 5 anos da minha vida. O suspiro dela saiu como confissão. E você? Deixe-me adivinhar. Executivo, talvez diretor. Tomás sorriu, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. Fui diretor financeiro de uma construtora. Agora,
Sou corretor de imóveis. Ou tento ser. Havia algo no modo como ele disse isto que fez Mariana reparar melhor. O fato impecável escondia mangas já gastas, e os sapatos, embora engraxados, exibiam sinais de muito uso. Também passou por isso? Perguntou Mariana, a voz agora mais baixa, como se não quisesse quebrar o frágil fio que os unia. Tomás respirou fundo antes de responder. Há 2 anos, a empresa onde trabalhava faliu num escândalo de corrupção. Eu não estava envolvido, mas... Quando o barco afunda, não importa se és inocente, todos vão ao fundo. Deu de ombros, amargo. Perdi tudo: casa, carro, investimentos, até amigos. Descobri que quando já não és útil, muitos desaparecem como se nunca tivessem existido. Mariana sentiu um arrepio. Imaginava perfeitamente os olhares no escritório quando a notícia da sua demissão corresse. O silêncio constrangedor, os sussurros, a indiferença. Sabe o que mais dói? Disse a voz embargada. Não é nem a falta de dinheiro. É olhar para o meu pai e admitir que não sei como vou pagar o tratamento dele. Tomás voltou-se para ela com uma atenção diferente. O seu pai está doente? Cancro no pulmão. Está em quimioterapia há 6 meses. O básico é assegurado, mas os medicamentos que lhe aliviam a dor, o plano de saúde digno, sou eu que pago. E ele não sabe da demissão. Como posso contar-lhe? Já tem sofrimento suficiente. As lágrimas voltaram, quentes. Mariana apertou os dedos contra o rosto, tentando travá-las. Foi então que Tomás lhe estendeu um lenço limpo, um gesto simples, mas que a atingiu com força inesperada. Quando fora a última vez que alguém se importara o bastante para trazer um lenço no bolso? O meu pai também adoeceu quando perdi o emprego, contou ele, a voz grave, mas suave. Teve um infarte. O médico disse que foi o estresse ao ver o filho falhar. Ele recuperou? Perguntou Mariana, quase num sussurro. Fisicamente, sim, mas a nossa relação nunca mais foi a mesma. Ele nunca me perdoou por eu não ter voltado a ser o executivo de sucesso que se orgulhava de apresentar aos amigos. Tomás desviou o olhar para o céu que se abria lentamente após a chuva. Morreu no ano passado, ainda à espera de ver em mim o homem que já não existia. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi carregado de uma compreensão rara. 2 estranhos unidos pelo mesmo peso, o amor e a responsabilidade de cuidar dos que mais importam. Como continua em frente depois de tudo? Arriscou Mariana. Tomás voltou-se totalmente para ela, o olhar intenso, verde, parecia atravessá-la. O coração dela acelerou. Aprendi que não somos definidos pelas quedas, mas pela coragem de nos levantarmos e descobrir quem realmente somos. A chuva cessara e, por entre as nuvens, um raio de sol iluminava o largo. Mariana observou-o com mais atenção. A firmeza da mandíbula, o sorriso que quase aparecia ao canto dos lábios, as rugas suaves ao redor dos olhos, que denunciavam um homem que já sorrira muito antes da tragédia. Tem algum lugar para ir agora? Perguntou ele. Algum compromisso? Ela soltou uma risada breve, quase irônica. A minha agenda foi completamente esvaziada hoje. Não tenho. Então, permita-me convidá-la. Há uma tasca na esquina. Servem o melhor pastel de queijo e um café que, garanto-lhe, muda o humor de qualquer um. Tomás levantou-se e estendeu-lhe a mão. Por quê? Nem me conhece. Desta vez, o sorriso dele alcançou os olhos, iluminando-lhe o rosto de uma maneira inesperada. Talvez porque reconheço em si a mesma luta que eu, e porque algo me diz que é exatamente a pessoa que preciso conhecer melhor. O calor espalhou-se pelo corpo de Mariana. Havia uma sinceridade no olhar dele que ela já não se lembrava de ver em ninguém. Agarrou a caixa, aceitou a mão estendida e sentiu um arrepio elétrico pelo toque. Está bem, disse, surpresa com a própria coragem. Mas terá de me convencer de que esse pastel vale mesmo a pena.
Aceito o desafio. A tasca do Sr. Santiago parecia suspensa no tempo. Mesas de fórmica, cadeiras de plástico, azulejos brancos com pequenos desenhos azuis, e o cheiro reconfortante de café acabado de sair da máquina misturado ao aroma de óleo quente. No balcão de vidro, os pastéis brilhavam dourados, como promessas de conforto em massa folhada. 2 pastéis de queijo e 2 cafés, por favor, pediu Tomás. Sentaram-se perto da janela e, pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentiu que talvez estivesse onde devia estar. O olhar dele não era invasivo. Era um olhar que ouvia, que acompanhava cada gesto dela como quem lê um livro pela primeira vez. Depois que o Sr. Santiago pousou as chávenas fumegantes, Tomás comentou: 5 anos em administração financeira. Deve conhecer bem os números. Era a minha função, respondeu Mariana, dando o primeiro gole no café e ficando surpresa com a força e suavidade do sabor. Fluxo de caixa, projeções, viabilidade de projetos. Eu lidava com outra escala. Tomás mexia o açúcar devagar, pensativo. Financiamentos milionários, aprovação de crédito, investimentos. Mas o que mais gostava era ver um projeto ganhar forma, a planta tornar-se cimento, paredes, janelas, famílias a entrar pela primeira vez em casas próprias, comerciantes a abrir portas em bairros que voltavam a respirar. O sorriso dele morreu rápido. E agora? Perguntou ela. Como é a transição para corretor? Ele soltou uma risada breve, sem humor. Brutal. Saí de uma mesa de mogno a decidir milhões, para bater a porta de apartamentos modestos, a tentar convencer casais indecisos. Não que o trabalho não seja digno, é honesto, mas é difícil não sentir que regredi. Antes que o silêncio se tornasse pesado, o Sr. Santiago trouxe os pastéis, dourados, estaladiços, o queijo a escorrer pelas bordas. Mariana deu uma dentada e fechou os olhos. Meu Deus, isto é incrível! Falei que valia a pena, sorriu Tomás. E foi nesse instante que Mariana percebeu como o rosto dele mudava quando sorria de verdade. Era quase luminoso. O Sr. Santiago faz estes salgados há mais de 30 anos. Descobri o lugar quando o meu orçamento encolheu. Tomás encolheu os ombros, sem constrangimento. Às vezes, os melhores lugares são os mais simples. Comeram em silêncio, mas era um silêncio confortável. Mariana apanhou-se a observar-lhe as mãos. Grandes, firmes, unhas cuidadas. Mãos que outrora assinaram contratos de milhões, agora entregavam chaves de apartamentos a desconhecidos. Posso perguntar uma coisa, talvez indiscreta? Arriscou ela. Claro. Como é que não ficou amargo? Perdeu tudo, recomeçou do zero, e ainda assim não transmite ressentimento. Tomás parou de mastigar, encarando-a com uma vulnerabilidade rara. Quem disse que não fiquei? Passei quase 1 ano a beber demais, a culpar todos, a ter pena de mim mesmo. Foi o meu pai que me chamou à razão. Mesmo doente, mesmo desapontado, disse-me: estás a desperdiçar a oportunidade de te tornares uma pessoa melhor. E acreditou? Demorei, mas percebi que ele tinha razão. Eu podia ficar preso ao passado, ou podia levantar-me e construir algo novo. Inclinou-se ligeiramente na direção dela. E sabe o que aprendi primeiro? O quê? Que às vezes temos de perder tudo para ganhar algo muito maior. Ainda não sabemos o que é, mas é assim que a vida ensina. A maneira como disse aquilo, serena, convicta, fez nascer em Mariana algo que não sentia há meses. Esperança. Pequena, frágil, mas real. E o que acha que vai ganhar? Perguntou ela num sussurro. Tomás segurou-lhe o olhar, profundo, intenso como se pudesse ver-lhe a alma. Ainda não sei, mas tenho a sensação de que estou prestes a descobrir. Nesse instante, o telemóvel de Mariana vibrou. O nome na tela gelou-lhe o coração. É o meu pai, preciso atender. Claro, ela respirou fundo. Olá, pai.
Filha, tudo bem? Já devias estar em casa. Hoje saí um pouco mais tarde. Estive a resolver umas coisas. Evitou encarar Tomás, que fingiu concentrar-se no pastel. E tu, como estás a sentir-te? Melhor. O remédio novo que compraste ajudou com a náusea. A voz dele parecia mais leve. Estava a pensar: que tal fazermos aquela macarronada no domingo? Já não cozinhamos juntos há tanto tempo. Mariana fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Como contar que talvez nem houvesse dinheiro para ingredientes especiais? Claro, pai, vamos fazer sim. Ótimo, respondeu ele sorridente antes de desligar. Ela pousou o telefone sobre a mesa, o coração apertado entre a mentira piedosa e o desejo de proteger quem mais amava. Então espero por ti em casa. A voz do pai soava cansada, mas cheia de ternura. E Mariana? Sim, pai. Obrigado por cuidares de tudo. Sei que não é fácil, mas és a melhor filha que um pai poderia ter. A chamada terminou e Mariana ficou a olhar para o ecrã do telemóvel, tentando recompor-se. Sentiu o nó na garganta crescer. Ele não sabe, pois não? Perguntou Tomás com suavidade. Ela abanou a cabeça. Mariana, olha para mim. Hesitante, ergueu os olhos e encontrou o verde intenso do olhar dele. Havia firmeza, mas também aconchego. Vais conseguir. Não sei como. A voz dela quebrou. Não importa como, vais conseguir. E se precisares de ajuda, agora conheces alguém que entende o que estás a viver. Mal te conheço, murmurou ela. E eu mal te conheço também. Mas às vezes... Ele estendeu a mão sobre a mesa, parando a poucos centímetros da dela. A vida coloca-nos exatamente as pessoas de que precisamos. Mariana encarou aquela mão, depois o rosto. Não havia pressa, nem expectativa, apenas sinceridade. Devagar, deixou os dedos encontrarem os dele. O toque foi elétrico, suave, carregado de uma promessa que nenhum dos dois sabia ainda traduzir. Obrigada, disse, quase num sussurro, por parar, por escutar, por me fazer sentir que não estou sozinha. Não estás sozinha, Mariana. Não mais. Na simplicidade da tasca do Senhor Santiago, entre chávenas de café e mesas de fórmica, duas almas feridas entrelaçaram-se num instante que parecia suspenso no tempo. 3 dias passaram-se desde aquele encontro inesperado. Mariana não conseguia afastar Tomás dos pensamentos. Passara as manhãs a enviar currículos, as tardes a cuidar do pai, mas em cada silêncio a memória voltava. Os olhos verdes dele, o toque discreto dos dedos, o calor inesperado de um estranho que já não lhe parecia tão estranho. Na quarta-feira, depois de mais uma série de e-mails sem resposta, decidiu sair. Lisboa estava úmida da chuva da noite anterior, e os elétricos rangiam pelas colinas como sempre. Sem se dar conta, os passos levaram-na de volta à Praça da Figueira, e lá estava ele, Tomás, sentado no mesmo banco onde tudo começara, só que desta vez não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher elegante, de uns 40 anos, gesticulava com entusiasmo, pastas de documentos abertas sobre o colo. O coração de Mariana vacilou. Não queria interromper. Virou-se para ir embora, mas Tomás ergueu o olhar e, ao reconhecê-la, abriu um sorriso largo, genuíno, que a fez parar de imediato. Mariana! Levantou-se de pronto. O sorriso dele espalhou calor pelo peito dela. Que coincidência boa! Disse ele, aproximando-se. A mulher olhou-os com curiosidade. Dona Margarida, esta é a Mariana, a administradora financeira de quem lhe falei. O perfume discreto dele, amadeirado, encheu o ar entre os dois. Mariana quase esqueceu como respirar. Mariana, esta é a Dona Margarida. Está à procura de uma casa aqui em Lisboa. Prazer em conhecê-la, querida. Margarida apertou-lhe a mão com calor humano. O Tomás falou da sua experiência em finanças. Mariana lançou um olhar surpreso a Tomás, que respondeu com um sorriso meio envergonhado.
Estava a explicar-lhe opções de financiamento, disse ele, e mencionei que conhecia alguém competente para ajudar com os cálculos. Na verdade, acrescentou Margarida animada, estava a pensar, vocês não querem abrir uma pequena consultoria juntos? Ele entende de imóveis, tu de números. Parece-me uma parceria perfeita. Mariana corou. Tomás também. Dona Margarida, nós mal nos conhecemos, tentou argumentar Mariana. Bobagem. Às vezes as melhores parcerias nascem assim, do nada. A mulher juntou as pastas, sorridente. Pensem no assunto. Volto a falar convosco na próxima semana. E partiu, deixando no ar a sugestão de futuro. Quando ficaram sozinhos, Tomás passou a mão pelo cabelo, meio atrapalhado. Desculpa por isto. Ela perguntou se eu conhecia alguém bom com números. E foste a primeira pessoa em quem pensei. Mariana sorriu de leve. Não tens de te desculpar. Na verdade, foi gentil da tua parte pensar em mim. O silêncio que pairava entre eles já não era o silêncio pesado de outrora. Não havia mais a sombra do desespero inicial, mas sim algo novo. Uma vibração quase imperceptível, como se o ar tivesse ganho outra densidade. Como está o teu pai? Perguntou Tomás a voz baixa. Melhor. Mariana deixou escapar um sorriso tênue que lhe suavizou o rosto cansado. O médico disse que o tumor diminuiu. Ainda é uma batalha longa, mas já é uma vitória. Fico feliz por ti, respondeu ele sincero. E tu? Alguma resposta do mercado? Nenhuma. Ela encolheu os ombros. Continuo a enviar currículos, mas parece que o mundo inteiro procura emprego ao mesmo tempo. Tomás inclinou-se um pouco, estudando-lhe o rosto. Mariana, já pensaste em não depender de empresas, em criar o teu próprio caminho? Ela franziu a testa. Como assim? Consultoria, trabalhar de forma independente, usar a tua experiência para apoiar pequenas empresas, famílias, pessoas que não sabem lidar com números. Tens anos de prática, sabes organizar processos, prever resultados. Ela mordeu o lábio, nervosa. Sei, mas teria coragem? O risco parece enorme, maior do que viver à mercê de patrões que podem dispensar-te num instante. Devolveu ele, sem suavizar a pergunta. O peito dela apertou. Ele tinha razão, ainda que fosse duro de ouvir. E se não fosse sozinha? Acrescentou Tomás, após uma breve pausa. E se tentássemos juntos? Os olhos dela arregalaram-se. Estás a falar a sério? Com toda a seriedade. O brilho nos olhos dele não deixava margem para dúvida. Eu conheço o mercado imobiliário, tu dominas a parte financeira. Poderíamos ser a ponte para pessoas como a Dona Margarida, famílias que sonham com a casa própria, mas se perdem na burocracia. Tomás, conhecemo-nos há tão pouco tempo. E daí? O sorriso dele foi travesso, quase juvenil. Sabias que muitas das maiores empresas começaram entre estranhos? Ela não conseguiu conter uma gargalhada. Não vais comparar isto com a Apple, pois não? Por que não? Riu também. Se vamos sonhar, que seja em grande. Mariana sentiu-se rir de verdade pela primeira vez em semanas. E se, por absurdo, eu aceitasse essa ideia maluca? Como começávamos? Ele endireitou-se, os olhos a brilhar. De forma simples, ajudamos famílias a calcular prestações que possam pagar, orientamos sobre documentos, mostramos opções viáveis. Eu encontro os imóveis, tu fazes as contas. E esse escritório, onde ficaria? No meu apartamento, tenho uma sala vazia que pode servir de início. A voz dele baixou, tornando-se mais íntima. Mariana, sei que soa a loucura, mas sinto que juntos podemos erguer algo verdadeiro. A palavra juntos ardeu no coração dela. Percebia-se que havia mais naquela proposta do que negócios. E se não resultar? Arriscou, quase num sussurro. E se resultar? Respondeu ele de imediato, estendendo-lhe a mão como da primeira vez. Tu precisas de uma nova fonte de rendimento. Eu preciso de uma parceira de confiança.
Mas, acima de tudo, a voz falhou-lhe um instante antes de se recompor. Acima de tudo, gostaria de ter um motivo para te ver todos os dias. O mundo de Mariana estremeceu. Desculpa se sou demasiado direto, disse Tomás com uma franqueza desarmante. Mas não sei fingir. Desde o dia em que te vi, não consigo deixar de pensar na tua força, na maneira como cuidas do teu pai, no brilho dos teus olhos quando sorris. As bochechas dela coraram. Nunca ninguém lhe falara com tanta clareza e doçura ao mesmo tempo. Mal me conheces? Murmurou, hesitante, mas a mão dela avançou devagar na direção da dele. Então dá-me essa oportunidade de conhecer-te melhor, sussurrou Tomás. Os dedos entrelaçaram-se. Não era apenas um gesto, era uma escolha, um pacto silencioso. E, pela primeira vez, Mariana deixou-se acreditar que talvez o futuro pudesse ser mais generoso do que o passado. Aceitas a parceria? E vemos até onde isso nos leva? A voz de Tomás tinha uma firmeza disfarçada pela ansiedade. Mariana olhou primeiro para as mãos entrelaçadas e só depois para o rosto dele. Percebeu que por trás daquele olhar confiante, ele estava tão nervoso quanto ela. Está bem. Surpreendeu-se com a própria coragem. Vamos tentar. O sorriso que lhe iluminou o rosto foi como o sol a romper nuvens. A sério? A sério, mas com uma condição. Qualquer uma. Honestidade, sempre. Sobre o trabalho, sobre tudo. Se vamos arriscar, que seja de forma verdadeira. Tomás apertou-lhe a mão com força. Combinado. Honestidade total. Na tarde seguinte, Mariana estava parada em frente a um edifício antigo, no coração da cidade, onde Tomás morava. Conferiu o número 3 vezes antes de tocar no interfone. Mariana? Sobe. É o 304. O elevador gemia a cada andar, como se a julgasse pela decisão. O que estou a fazer? Perguntava-se. Entrar numa sociedade com um homem que mal conhecia? Loucura. Mas quando a porta se abriu e viu Tomás, camisa branca de mangas arregaçadas, jeans simples, todas as dúvidas recuaram. Olá. O sorriso dele era tímido, quase juvenil, mas suficiente para a deixar ainda mais nervosa. Olá. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Sala e cozinha ligadas, 2 quartos, móveis simples, algumas fotografias. Uma mostrava-o de toga numa formatura, talvez do MBA. Noutra, estava rodeado de colegas sorridentes. Havia livros de economia empilhados e uma planta bem cuidada junto à janela, sinal de que havia nele um lado atento, quase doméstico. Café? Perguntou ele. Por favor. Enquanto Tomás se movia pela cozinha, ágil e seguro, Mariana observou-o com uma estranha familiaridade, como se já tivesse imaginado cenas de partilha como aquela. Quando regressou com 2 chávenas fumegantes, trouxe também a pergunta que pairava no ar. Preparada para ver o nosso futuro escritório, conduziu-a até ao 2º quarto, transformado em home office. Uma mesa de madeira, prateleiras com pastas, um computador, 2 cadeiras. Nada de luxos, mais organizado e funcional. É simples, mas serve para começar. Podemos adaptar, pôr outra mesa. Tomás. A voz dela interrompeu-o, firme. Preciso que respondas com sinceridade. Esta sociedade é só profissional? Ele ficou em silêncio, encarando-a durante longos segundos. O olhar dele era intenso, quase demasiado. Não. A resposta saiu baixa, mas clara. Então, o que é? Deu um passo em frente, aproximando-se até que ela pôde sentir o calor do corpo dele e o perfume discreto, já familiar. Uma desculpa. Os lábios dele tremeram num sorriso breve. Uma desculpa para estar perto de ti. Desde que te vi naquela praça, não consigo pensar em mais nada. Sei que é insensato. Sei que nos conhecemos há pouco, mas nunca senti esta ligação antes. Ergueu a mão e roçou-lhe a face, num gesto tão suave que a fez estremecer. Tu sentes também?
Mariana fechou os olhos por um instante, deixando-se envolver. Sinto, confessou. Mas assusta-me. Por quê? Porque não posso permitir-me errar agora. O meu pai precisa de mim. Preciso de estabilidade. Mariana, olha para mim. Ela abriu os olhos e afundou-se no verde dos dele. Eu não sou um erro. A voz dele carregava uma convicção serena, quase desarmante. Posso não ter riqueza para oferecer neste momento, mas posso dar-te algo mais valioso. A verdade, a dedicação. Hesitou antes de deixar a última palavra cair como revelação. E um coração que, sem perceber, já se tornou meio teu. As palavras atingiram-na como uma onda quente e inesperada. Ninguém nunca lhe falara daquela forma, nua e intensamente. Não precisas de decidir tudo agora. A voz de Tomás era baixa, quase um sussurro. Só te peço que não descartes a possibilidade de que isto, fez um gesto entre eles, possa ser a melhor coisa que já nos aconteceu. As lágrimas começaram a marejar os olhos de Mariana, mas não eram de dor, eram de esperança, de algo que nascia silenciosamente dentro dela e que ainda não tinha nome. Está bem. A voz saiu embargada. Vamos ver para onde isto nos leva. O sorriso que se abriu no rosto de Tomás era tão radiante que parecia iluminar o pequeno quarto improvisado como escritório. Então, somos sócios? Somos. Ela hesitou um instante e acrescentou. Mas com uma condição. Qualquer uma. Verdade, sempre. Seja no trabalho, seja fora dele. Tomás entrelaçou os dedos nos dela. Verdade absoluta. Por um momento ficaram apenas a olhar-se. O ar entre eles tornava-se cada vez mais denso, carregado de uma energia nova. Tomás inclinou-se ligeiramente, a respiração dele a misturar-se com a dela. Posso beijar-te, Mariana? A pergunta, feita com tamanha delicadeza, quebrou todas as defesas dela. Não havia espaço para pensar, apenas sentir. O beijo foi tímido no início, como se ambos testassem os limites de um território desconhecido. Mas bastou que Mariana lhe passasse os braços em volta do pescoço para a hesitação desaparecer. O beijo aprofundou-se, quente, urgente, como se ambos despejassem nele o peso e o desejo acumulados. Quando se separaram, estavam ofegantes, as testas coladas. Acho, murmurou Tomás sorrindo, que acabamos de selar a nossa parceria. Mariana riu, leve como há muito não se sentia. Acho que sim. Naquele pequeno apartamento, que seria berço de sonhos improváveis, começava a erguer-se algo muito maior do que uma simples sociedade. Estavam a construir, juntos, uma nova vida. Um mês passou num sopro. Mariana e Tomás adaptaram-se como se tivessem trabalhado lado a lado durante anos. Os primeiros clientes chegaram por indicações, incluindo a dona Margarida, que não só comprou a casa com a ajuda deles, como ainda os recomendou a duas amigas. O modesto escritório improvisado ganhava movimento, pilhas de papéis, pastas organizadas e o som constante das teclas do computador. Numa dessas tardes, enquanto Mariana organizava relatórios numa mesa improvisada, o telemóvel vibrou. Olhou o ecrã e o coração disparou. Pedro, o ex-diretor. Mariana, precisamos falar, é urgente. O que aconteceu? Perguntou, a garganta seca. Prefiro explicar pessoalmente. Podes vir à empresa. É sobre a tua saída. Ela sentiu o estômago encolher. Está bem. Vou ainda hoje. Do outro lado da sala, Tomás levantou o olhar e percebeu-lhe a mudança de expressão. Aproximou-se de imediato. Aconteceu alguma coisa? O meu ex-chefe quer falar comigo. Disse que é sobre a minha demissão. Guardou o telemóvel com as mãos trêmulas. Isto não pode ser coisa boa. Tomás pousou-lhe as mãos nos ombros, firme, reconfortante. Calma, pode ser qualquer coisa, até uma proposta de retorno. Ou podem tentar culpar-me de algum erro que não cometi.
A velha insegurança voltou a assombrá-la. Ele fez com que ela erguesse o rosto para encará-lo. Não interessa o que seja, vamos lidar com isso juntos. Estás a ouvir? Não estás sozinha. Aquela palavra, nós, aqueceu-lhe o peito. Em apenas um mês, Tomás tinha se tornado a sua âncora, o pilar firme a quem se agarrava quando o mundo ameaçava ruir. 3 horas depois, Mariana atravessava novamente o corredor que conhecia de cor. O mesmo edifício, os mesmos cheiros de café e papel. Mas a sensação era completamente diferente. Não era funcionária, não carregava uma caixa nas mãos. Voltava como mulher independente, ainda que trêmula. Na sala de reuniões, Pedro parecia inquieto, mexendo em papéis sem propósito. Quando finalmente a olhou, havia desconforto no seu rosto. Mariana, obrigado por teres vindo. Fez uma pausa longa, quase dolorosa. Preciso de me desculpar. Desculpar? Franziu o sobrolho. Ele suspirou, pesado. A tua demissão não aconteceu por causa da reestruturação, como eu disse. Foi uma decisão imposta pelo meu sócio, o Sr. Tiago. O nome atingiu-a como um murro no estômago. Lembrou-se de imediato da festa de fim de ano, da bebida a mais, das investidas insistentes que recusara com firmeza. Ele pediu para me despedirem porque eu não quis ceder às abordagens dele. A voz de Mariana saiu mais alta do que pretendia. Pedro engoliu em seco. Não foi assim tão direto, mas... Sim, ele disse que não te adaptavas ao ambiente da empresa. Fez aspas no ar, visivelmente constrangido. O chão pareceu fugir-lhe debaixo dos pés. Não tinha sido o mercado, nem cortes, nem números frios. Tinha sido vingança. Obrigada. Mariana deixou escapar, com a voz trêmula, por me lembrares que a maior coragem não está no caminho seguro, mas no risco de apostar no extraordinário. Tomás pousou um beijo suave no topo da cabeça dela. E eu é que agradeço, por me permitires provar que posso ser o homem à tua altura. Já és. Ela murmurou contra o peito dele. E, naquela noite, nos braços dele, Mariana teve a certeza de que escolhera não a rota mais confortável, mas a mais verdadeira, aquela que o coração havia decidido no instante em que encontrara aqueles olhos verdes, numa tarde chuvosa de março. 6 meses depois, a vida de Mariana parecia irreconhecível. A Moreira em Silva Consultoria Imobiliária prosperava a olhos vistos. Já atendiam 15 clientes regulares e tinham lista de espera, mas o maior milagre não era profissional, era pessoal. Naquela manhã de setembro, acordou com o cheiro de café acabado de fazer e o som de gargalhadas na cozinha. Encontrou Tomás e o pai sentados frente a frente, tabuleiro de xadrez armado entre eles. Bom dia, família, disse beijando primeiro a testa do pai e depois os lábios de Tomás. Bom dia, filha, respondeu Santiago radiante. O Tomás estava-me a contar sobre a reunião de hoje no banco. O pai parecia outro homem. O tratamento fizera efeito, mas Mariana sabia que a esperança, a rotina preenchida e o carinho também tinham curado partes invisíveis. É verdade, confirmou Tomás, servindo-lhe uma chávena. Se conseguirmos a linha de crédito, poderemos expandir para clientes de investimento. E se não conseguirmos? Perguntou ela, sem a ansiedade de antes. Então crescemos ao nosso ritmo. Tomás deu de ombros. Estamos a construir algo sólido. Santiago observava os dois com ternura. Nunca vi a minha filha tão feliz, disse pousando uma peça de xadrez. Obrigado, Tomás, por cuidares dela. Tomás devolveu-lhe um sorriso emocionado. Na verdade, senhor Santiago, acho que ela é que cuida de mim. O olhar que trocou com Mariana ainda lhe acelerava o coração, mesmo depois de tantos meses. Cuidam um do outro. O pai completou, erguendo-se para levar a chávena à pia. É assim que deve ser. Horas mais tarde, no banco, Mariana segurava a mão de Tomás, enquanto o gerente analisava a papelada. Onde antes teria medo, agora sentia apenas entusiasmo.
Seja qual for o resultado, murmurou para ele, já ganhamos. Como assim? Ele arqueou a sobrancelha. Construímos algo juntos. Apertou-lhe os dedos. Isso já é vitória. O gerente regressou com um sorriso. Parabéns, o crédito foi aprovado. Saíram do banco de mãos dadas, rindo como adolescentes. Tomás parou subitamente no meio da calçada. Vem, quero mostrar-te algo. Conduziu-a pelas ruas até a Praça da Figueira, o lugar onde tudo começara. Sentaram-se no mesmo banco de madeira. Lembras-te? Como se fosse ontem. Mariana sorriu. Eu estava destruída. E tu perdido. E mesmo assim, encontramo-nos. A voz dele tinha agora um peso solene, quase cerimonial. Tomás, está tudo bem? Ele respirou fundo. De repente, ajoelhou-se diante dela, no meio da praça. O burburinho em volta começou a diminuir. Pessoas paravam para observar. Do bolso, retirou uma pequena caixa de veludo. Mariana, tu transformaste a minha vida. Mostraste-me que recomeçar não é perder, é ganhar outra oportunidade de ser feliz. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Queres? A frase morreu na garganta. Quero passar o resto da vida a construir sonhos contigo. A voz dele tremia, mas cada palavra era firme. Quero dar-te a estabilidade que mereces, cuidar do teu pai como se fosse meu, ver a nossa empresa crescer, e a nossa família também. Naquele instante, Lisboa parecia suspensa. Só havia ela, ele, e a promessa de um futuro onde o amor era a fundação mais sólida de todas. Tomás abriu a pequena caixa de veludo. Dentro repousava um anel simples, mas cheio de significado. Mariana, casas comigo? As lágrimas escorriam, mas desta vez eram de pura alegria. Sim. Primeiro, num sussurro, depois mais alto, para que todos ouvissem. Sim. Tomás ergueu-se, puxando-a para um beijo que arrancou aplausos da pequena multidão curiosa que se juntara em volta. Riam e choravam ao mesmo tempo, como crianças. Amo-te tanto, murmurou ela contra os lábios dele. E eu amo-te ainda mais, respondeu ele, firme. 3 meses depois, numa cerimônia íntima no cartório, rodeados apenas da família e de poucos amigos, Mariana e Tomás disseram o sim, definitivo. Dona Margarida fez questão de ser madrinha. O pai de Mariana, de fato escuro e ar rejuvenescido, conduziu a filha até ao altar improvisado com os olhos marejados. Cuida bem dela, disse Santiago a Tomás antes de entregá-la. X, sempre, respondeu Tomás emocionado. Obrigado por me acolher na família. Eu é que agradeço. O sogro apertou-lhe a mão. Devolveste-me a minha filha. Antes de ti, ela estava perdida. Durante os votos, Mariana pensou em como a vida era imprevisível. 1 ano antes, sentara-se numa praça a acreditar que tudo tinha acabado. Agora, estava a começar de novo, com o homem que amava e com uma empresa que florescia. Tomás, disse a voz trêmula, mas convicta, encontraste-me no pior dia da minha vida e provaste que, às vezes, os piores dias são apenas o prólogo dos melhores. Prometo amar-te, apoiar-te e construir contigo cada sonho que ainda tivermos. Mariana. A voz dele embargou. Tu mostraste-me que amor verdadeiro não é ter uma vida perfeita, mas sim ter a pessoa certa para enfrentar uma vida imperfeita. Prometo ser teu parceiro em tudo, nos negócios, na vida, nos sonhos e nos desafios. O beijo que selou a união foi suave, cheio de promessas e de esperança. 6 meses depois do casamento, a Moreira em Silva já contava com 3 filiais e 23 colaboradores. Mariana estava no escritório, a organizar documentos, quando Tomás entrou em casa com um brilho diferente no olhar. Tenho uma surpresa. Que tipo de surpresa? Perguntou ela, desconfiada. Ele aproximou-se e pousou as mãos sobre a barriga dela. Daquelas que mudam tudo outra vez. Mariana riu, sem entender. Seguiu o olhar dele para as próprias mãos.
Estás a dizer que... Estás grávida, Mariana, disse com suavidade. Trouxe os exames que fizeste na semana passada. O mundo parou. Depois, veio a explosão de alegria. Um bebê! Gritou atirando-se para os braços dele. Tomás levantou-a no ar, rodopiando como um miúdo. Vamos ter um bebê. Quando a colocou de novo no chão, ficaram abraçados, saboreando a notícia. O nosso filho vai crescer numa casa cheia de amor, disse Mariana, e vai aprender que não importa quantas vezes a vida nos derrube. O que importa é acreditar que algo melhor nos espera. Ela olhou para ele ainda maravilhada com a ideia de poder chamá-lo de marido. Sabes o que é mais incrível? Perguntou. O quê? Se eu não tivesse sido despedida naquele dia, se não tivesse chorado naquela praça, nós nunca nos teríamos conhecido. Exatamente, completou Tomás. Às vezes, o fim não é o fim. É apenas um começo disfarçado. O beijo que trocaram foi doce, sereno. Epílogo. 2 anos depois, numa tarde solarenga de março, Mariana passeava pela mesma praça onde tudo começara, empurrando o carrinho de Joana, uma menina de 1 ano e meio. Tomás vinha atrás, carregando Santiago às cavalitas. O avô, agora totalmente recuperado, era o maior fã da neta. Olhem, apontou Santiago rindo. O banco onde tudo começou. Sentaram-se juntos, uma família completa. Mariana reparou então numa rapariga jovem, sentada sozinha num banco próximo, lágrimas a correr-lhe pelo rosto. Ela olhou para Tomás, o coração apertado. Vou lá. Ele sorriu. Cúmplice. Vais fazer o que eu fiz contigo? Vou dar-lhe a mesma oportunidade que a vida me deu. Respondeu, levantando-se. E, com a pequena Joana a rir no carrinho, Mariana aproximou-se da desconhecida, pronta para transformar outra história, tal como a sua fora transformada naquela praça mágica. Talvez nunca saibamos quando alguém precisa ouvir que tudo vai ficar bem, pensou Mariana, aproximando-se da jovem. Sentou-se ao lado dela, com a mesma delicadeza com que, anos atrás, Tomás se sentara na sua vida. Desculpa incomodar, disse suavemente. Mas, estás bem? A rapariga levantou os olhos vermelhos de choro, e naquele olhar, Mariana reconheceu o mesmo vazio, a mesma dor que a tinha esmagado 3 anos antes. E foi nesse instante que percebeu. O ciclo continuava, porque às vezes, quando estamos no fundo, o universo coloca diante de nós a pessoa certa, alguém que conhece as nossas feridas e nos estende a mão antes que nos afundemos. Mariana virou-se discretamente. Tomás observava-a de longe, sorrindo, com a pequena Joana aconchegada nos braços. Santiago, sempre entusiasta, contava histórias à neta que ria, batendo palmas com as mãozinhas. Aquela cena simples era tudo. A sua família, a sua vida, o amor que tinha nascido de um dia de desespero, transformado em renascimento. Um estranho perguntara se estava bem, e a sua história mudara para sempre. Agora era ela quem oferecia esse mesmo gesto, porque no fundo, as melhores histórias não começam quando tudo corre bem, mas quando alguém decide transformar o caos em esperança, e os melhores finais são apenas começos disfarçados, à espera de quem tenha coragem de acreditar.